Olá, gente, tudo bem? Vocês já viram o nosso amigo Adailto falando sobre o movimento Pacto pelo Brasil? E quando o Adailto me chamou, a mim e ao Valdir, para participarmos desse movimento, a gente topou na hora, tá? Por que nós topamos na hora? Primeiro porque é um movimento que não é ideológico, partidário e por aí vai, mas é um movimento pragmático. E eu nem precisaria aqui me delongar muito para dizer por que esse movimento não é pragmático. Olha bem, nós somos um país com 200 milhões de habitantes, de pessoas, de brasileiros. E eu me remeto agora a um escritor, a um filósofo de quase 500 anos atrás, que escreveu um livrinho chamado Servidão Voluntária. E esse filósofo fazia uma pergunta básica. Ele dizia: como é que pode uma multidão se submeter voluntariamente a uma minoria? E é até um paradoxo, né? Porque como é que eu posso ser um servo voluntário? É uma servidão, uma escravidão voluntariamente. E o La Boétie fez isso de propósito. É um paradoxo para provocação mesmo. Quer dizer, e aí eu hoje, relendo esse filósofo, baseando assim na leitura social que a gente faz desse país, a gente se pergunta: como é que pode 200 milhões de pessoas, cento e tantos milhões de eleitores, não terem poder nenhum? Quer dizer, nesse cenário político, a gente ficou reduzido à urna. É como se a urna fosse cidadã. É como se a urna mudasse alguma coisa. E o TSE agora está enchendo a mídia de propaganda, né? Nós temos agora o horário gratuito eleitoral. E dá uma impressão que a urna vai fazer mágica. Não vai fazer mágica. A urna é mais ou menos como um teclado para um escritor. Se Shakespeare estivesse vivo hoje, como ele fez há 500 anos atrás, ele escreveria com o meu teclado 3 grandes obras-primas. Mas eu não escrevo com o mesmo teclado 3 grandes obras-primas em um ano, como um gênio, como Shakespeare, escreveu. Quer dizer, um teclado é só uma ferramenta. A urna é só uma ferramenta, meu amigo. Se alguém lhe disse que urna muda alguma coisa, mentiu para você. E você caiu nesse conto. Urna não muda nada. Falta um ator nesse cenário. Esse ator chama-se nós. Chama eu e chama você, chama todo mundo. Nós somos atores que faltam, sabe, para compor o poder nesse país. A gente sempre ficou em casa reclamando, com o controle remoto na mão, zapeando os canais e jogando pedra na TV e criticando. E aí? Agora é a nossa vez de virmos a público, como disse o Adailto, sem máscara, tá? Falando a língua que nós entendemos e exigir mudança mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos em algumas cidades desse país políticos flagrados roubando. O nome, inclusive, vai estar na nossa lista de exigência, é de mudar conceitos. Roubo é roubo, não é desvio de verba. Ladrão é ladrão. Não é possível que bandido bom nesse país seja bandido pobre. Roubo é roubo. Então, nós temos políticos nesse país que roubaram. Existe gravação, existe flagra. Se nós tivéssemos um estágio um pouquinho mais sério, isso já teria mudado e vídeos serviriam como flagrante. Não precisa você pegar o cara no flagra presencialmente. Um vídeo bastaria. Está flagrado. E em algumas cidades, políticos assim estão no topo da lista de intenções de voto. Sabe quem faz essa listinha de intenções? Você. Eu. Sabe, a pesquisa é feita. Esse cara pode até amanhã, por questões da justiça eleitoral, nem tomar posse. Não vai fazer a menor diferença. Quando você pega e coloca um candidato desse na lista, no topo, na liderança, na lista de intenções, você está falando mais de você do que do candidato. E como a nossa preocupação nesse momento não é esses candidatos, é com você, é comigo, é com a gente como atores que não querem ser servos voluntários de políticos corruptos, a gente quer ter poder de mando, a gente quer ter ação política, a gente está aqui para conclamar a sua participação aqui nesse movimento. Tá? Chega! A gente tem poder para mudar.
Isso aqui não é utopia. Quem prega que isso é utopia está se beneficiando dessa mentira. Então, assim, honestamente, pragmaticamente, não estou discutindo se você é de esquerda, direita, branco, negro, liberal, conservador, isso não importa. Quem dera nós tivéssemos discutindo aqui nesse momento um país que nos permitisse, está discutindo isso. O Brasil está discutindo coisas mais básicas. É mais para baixo um pouquinho. A gente está discutindo aqui projeto, plano de governo. Não é essa a nossa intenção. A gente não quer, como disse o Adailton, atropelar as instituições. Cada um faz o que lhe é devido. Só que, meu amigo, chega. Basta. Se alguns desses políticos que estão aí forem reeleitos, nós poderíamos chegar em sala de aula, eu sou profissional liberal, mas também sou professor, e falar para os meus alunos, olha, colar está liberado, tramóia está liberado, está tudo liberado. E aí, o que acontece quando a gente é passivo? A impressão que dá, e é um argumento falso, é uma falácia, é de que assim, pô, mas só tem esses caras. Eu lhe pergunto, se você soubesse, pai, que o professor da sua filha é um pedófilo, mas é um excelente professor, você ia dizer isso do professor pedófilo da sua filha? Você fala, não, olha, ele é um pedófilo mesmo. Ele abusa de criancinha, mas ele é muito bom professor de português, de matemática, de história. Então presta atenção, meu querido, está na hora da gente parar de ficar com blá, 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 reclamando do leite derramado e partir para ação. Tá? E o nosso convite é muito simples. As eleições estão aí. Tá? Não pense que o seu voto encerra a sua participação. A sua participação é antes, é durante e é depois. Então eu aguardo você nesse movimento sério, sem brincadeira. Ninguém está atrás de poder, de grana, de fama, de nada. A gente não está aqui para tirar um lucrinho que seja de um movimento desse pessoal. Tá? Mas é única e exclusivamente um desejo sério de contribuir para esse país que é rico, como disse o Adailton, riquíssimo, tá? De um país que sobeja em relação aos outros países do mundo, mas nós estamos muito apequenados na nossa participação política e vamos largar a mão dessa servidão voluntária e ter voz ativa, voz cidadã. Você está sendo convidado para ser cidadão. Só isso. Obrigado.